Bom, então vamos lá, irmãos. O que nós estávamos estudando na semana passada, que era sobre os apóstolos, certo? O que é ser apóstolo? Nós vimos alguns requisitos para ser apóstolos, né? Alguém lembra do que a gente viu de requisito para ser apóstolo? Não se lembram? Acho que eu não cumpri bem meu papel semana passada. Essa parte aí a gente mencionou, né? Aí a gente estuda com mais cuidado. Mas sim, nós falamos sim, ter andado com Cristo, ter visto Ele ressurreto. Eu anotei que é mensageiro enviado. É um mensageiro enviado, né? Sim, nós vimos isso. Um comissionado, ser escolhido por Deus, nós vimos isso aí também. Deus escolhendo Matias, né? Por meio ali que eles oraram para que ele fosse escolhido por Deus. Nós vimos também Paulo falando que ele foi escolhido. Nós vimos quanto aos apóstolos, né, os 12, que eles foram escolhidos por Jesus dentre os discípulos. Nós vimos isso aí também. Nós mencionamos, né, que a irmã mencionou aqui, sobre o sentido da palavra apóstolo. Vimos também um lugar em que é mencionado até Jesus sendo chamado com essa palavra, que já demonstra para a gente que essa palavra ela pode ser usada em alguns contextos, não precisa necessariamente ser usada no contexto dos 12, né? E aí nós fomos avançando e a Priscila, que estava sentada aqui na frente, ela fez uma pergunta, né? Que foi o seguinte: olha, por que Judas foi substituído, né? Que eu tinha mencionado, Judas foi substituído porque ele caiu, não simplesmente porque ele morreu, porque os outros apóstolos, eles morreram também, mas eles não foram substituídos. Aí eu acabei não apontando exatamente o texto de outro apóstolo morrendo e não sendo substituído, mas eu separei só para mencionar aqui para vocês hoje. Em Atos 12:2 diz que Herodes, né, o rei Herodes aqui, ele mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Então aqui é um apóstolo morrendo, ele não foi substituído. Assim como os demais apóstolos não foram substituídos. Já quanto a Judas, nós vimos em Atos 1, que lá inclusive é dito, pego um texto profético falando o seguinte: olha, fique deserta a sua morada e mais, tome outro o seu lugar. Então, Judas, ele foi substituído, o Iscariotes, né, ele foi substituído porque ele caiu. E havia inclusive uma profecia falando para outro tomar o seu lugar, tá? Os demais apóstolos, como por exemplo aqui Tiago, irmão de João, que morreu aqui a fio de espada por meio de Herodes, ele não foi substituído, evidentemente, tá? Então, nós identificamos isso. E aí a gente estava vendo sobre as credenciais para ser apóstolo. A gente mencionou o que é uma credencial, né? Algo que me credencia a alguma atividade ou alguma função. E agora, para nós começarmos a partir daqui, eu queria só que nós lêssemos, podemos ler aqui, ó, Hebreus capítulo 2, versículos de 2 a 3. Hebreus capítulo 2, versículos de 3 a 4. Hebreus capítulo 2, versículos de 3 a 4. Ainda aqui nesse tema aqui das credenciais do apostolado, porque a gente tinha visto ali em 2 Coríntios 12, 2, que foi dito que, pois as minhas credenciais de apóstolo foram apresentadas no meio de vocês com toda a paciência por sinais, prodígios e maravilhas. E agora, nesse outro texto aqui de Hebreus 2, 3 a 4, é dito que, olha só, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então, esse texto aqui de Hebreus, ele está mostrando para a gente que Deus ele foi confirmando a palavra lá no início do milênio por meio desses sinais, prodígios e maravilhas. Então, essas coisas que eram feitas pelas mãos dos apóstolos, elas eram ações de Deus confirmando a autenticidade do testemunho dessas pessoas. E
Ok, então nós sabemos que o apóstolo tem uma credencial. Então, se eu chego para vocês e falo que eu sou apóstolo, você pede o quê? A minha credencial. Cadê a sua credencial? Tudo bem, porque se você mostrar a sua credencial, Luísio, não tem problema nenhum. Você está credenciado, Deus te credenciou para isso. Então, nós vimos aqui que as credenciais são sinais, prodígios e maravilhas. Quando eu falo em sinais, prodígios e maravilhas, quais coisas vêm à mente dos irmãos? O que vem à mente dos irmãos de sinais, prodígios e maravilhas? Milagres. Milagres. E vamos dividir os milagres em duas coisas: expulsar demônios, curar enfermos. Vamos dividir nessas duas coisas? Olha só, milagres expulsando demônios, exercendo autoridade sobre demônios e também curando doenças. Ok, então o apóstolo precisa dessas credenciais e uma dessas credenciais é expulsar demônios. Vamos ver quem expulsava demônios e que era apóstolo? Vamos ver se eles de fato tinham essa credencial. Será que os 12 tinham essa credencial? Vamos abrir em Marcos 3, de 13 a 19? Marcos 3, de 13 a 19? 13 a 19, Marcos 3, de 13 a 19. Esperar os irmãos abrirem. Marcos 3, de 13 a 19, olha só o que diz, ó. Diz assim, ó, depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. Então, designou 12, aos quais chamou apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Repito, e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Continuando aqui, eis que os 12 que designou Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então, olha aqui, já quando Jesus seleciona e escolhe os apóstolos, ele já diz que, olha, eu estou selecionando vocês, vocês são os apóstolos, e vocês vão ter poder para quê? Para expulsar demônios. Então a gente já sabe aqui, olha, que os 12 expulsavam demônios. Legal, aqui foram citados, né, cada um desses 12. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Matias estava aqui? Não, foi citado nominalmente cada um deles, né? Um por um. Matias não foi citado. Então a gente tinha só 11? Não, ali tinha 12, porque tinha ainda os Iscariotes, certo? Então tinha os 12 contando Judas Iscariotes. O que eu estou falando assim, Matias estava nesse grupinho? Não estava, porque Jesus escolheu os 12. O que aconteceu? É que um desses 12 caiu, abandonou a fé. E aí, como nós já lemos, não vou ler de novo, mas nós já lemos em Atos capítulo 1, finzinho de Atos capítulo 1, aí os apóstolos ali, os 11 que restaram, se reuniram, eles falaram o quê? Falaram, olha, é necessário que nós escolhamos alguém que andou conosco, que viu Jesus, que inclusive testemunhou da ressurreição de Jesus, para que seja testemunha conosco nesse ministério. Aí, eles pegaram, dentre aqueles homens, quem cumpria esses requisitos e que eles não escolheram diretamente, pegaram ali, tinha Matias e mais um, mas lançaram sortes, oraram para que Deus escolhesse entre eles. E aí Deus escolheu ali, por meio das sortes lançadas, Matias. Mas, então, e aí é dito, né? Vocês lembram que eu falei duas coisas de Matias? Matias, primeiro, só é mencionado ali nas Escrituras. O nome Matias não está em nenhum outro lugar. Só está ali no finzinho do capítulo 1 de Atos. E
é mencionado também que ele foi acrescentado ao número dos 11 apóstolos. Ele não chega a ser chamado expressamente de apóstolo Matias, ou alguma coisa nesse sentido diretamente, em nenhum momento. É dito que ele foi acrescentado ao grupo ali dos 11 apóstolos. Mas ele foi acrescentado àquele grupo, então ele passa a fazer parte daquele grupo. Então, a partir daí, nós podemos o quê? Nós podemos interpretar os textos seguintes que fala de forma genérica dos apóstolos em geral, acrescentando esse que foi acrescentado àquele grupo de apóstolos. Então, por exemplo, nós mencionamos aqui Atos capítulo 1, que foi a escolha de Matias. Olha, logo na sequência, Atos capítulo 2, versículo 43. Atos capítulo 2, versículo 43, diz o seguinte, alguém pode ler, por favor, Atos capítulo 2, versículo 43? Perfeito, olha só. Então aqui, pelos apóstolos em geral, né? É natural que a gente inclua quem? Aquele que foi incluído no grupo dos apóstolos, que é Matias. Que fez o que então aqui? Esse grupo de apóstolos fez o quê? Prodígios e sinais, eles fizeram maravilhas, que são o quê? As credenciais do apostolado. Se nós formos um pouquinho mais para frente, Atos capítulo 5, versículos de 12 a 16, olha o que diz Atos capítulo 5, versículos de 12 a 16. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão, mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo tinha grande admiração por eles, e aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor. Uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Vamos frisar aqui, atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Então, olha só, no comecinho, no 12, foi mencionado, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, semelhante ao que foi dito no Atos 2,43, que ali também é dito que sinais e prodígios eram feitos por meio dos apóstolos. Isso depois de Matias ter sido incluído no grupo dos apóstolos. Então, embora ele não seja mencionado por nome logo na sequência, é mencionado o grupo ao qual ele faz parte. E aqui é dito que esse grupo de apóstolos fazia sinais e maravilhas. Mas não é só, tem uma coisa muito interessante. Agora, aqui a gente vai sair do texto bíblico diretamente, a gente vai buscar uma fonte extra-bíblica, que é interessante, né? Flávio Joséfo, quem que foi Flávio Joséfo? Historiador, né? Que viveu ali no primeiro século. Ele nasceu mais ou menos ali em 36 a 38, no ano 36 a 38, e ele foi um historiador. Ele registrou a história ali do que acontecia com os judeus. E uma coisa interessante é que Flávio Joséfo, ele menciona que Matias estava entre os 70 de Lucas 10, capítulo 10, versículo 1. Então, Flávio Joséfo menciona que Matias estava entre os 70 de Lucas, capítulo 10, versículo 1. Vocês lembram dos 70 de Lucas 10, 1? Os 70, você não lembra? Olha que interessante, Jesus chegou e falou o quê? Primeiro ele separou os 70 discípulos e mandou eles a pregar de 2 em 2. Está lembrando agora, né? De pregar de 2 em 2, a gente vai lembrando, né? Então vamos abrir aqui só para a gente refrescar a memória? Olha que interessante. E a gente vai ver o que esses homens faziam. O que esses 70 faziam? Matias, Flávio menciona, Joséfo menciona, estava dentro desse grupo. E o que esse grupo fazia? Vamos lá? Vamos aqui, olha. Lucas, capítulo 10. Vamos ler Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, começa do versículo 1
Eu vou parar depois no 12 e eu vou avançar para o 17 depois, tá? Então vamos lá. Capítulo 10, versículo 1. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. E lhes disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Ao entrar numa casa, digam primeiro: paz seja nesta casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver a paz, voltará sobre vocês. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa casa e ali forem bem recebidos, comam do que lhes for oferecido. Curem os doentes que nela houver e digam ao povo dali: o reino de Deus se aproximou de vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem-sucedidos, saiam pelas ruas, dizendo: até o povo desta cidade que grudou até o pó desta cidade que grudou nos nossos pés, sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. Eu digo a vocês que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Então, vamos parar por aqui, só fazer um intervalinho. O que acontece? Quem que são esses daqui? São pessoas, discípulos, não apóstolos, discípulos que Jesus enviou a pregar em duplas. E olha a reação dessas pessoas. Depois, então, Jesus manda elas lá para pregar. Olha a reação dessas pessoas quando elas voltam para Jesus, no versículo 17. Diz assim, olha, 17 a 20. Então, os 70 voltaram. Jesus mandou, eles foram, fizeram o que Jesus pediu. E os 70 voltaram, cheios de alegria, dizendo: Senhor, em teu nome os próprios demônios se submetem a nós. Jesus lhes disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Então, olha só, olha a reação desses 70. Dentro dos 70 estava quem? Matias, segundo essa fonte aí, Joséfo. E a reação deles é o seguinte: Senhor, no teu nome, os próprios demônios se submetem a nós. Então, olha só, né? A gente pode dizer que a gente tem elementos para apontar que Matias exercia essa autoridade? Há elementos indicando sim. Seja porque ele passa a ser incluído no grupo dos apóstolos e logo depois dele ser incluído é mencionado nas escrituras que os apóstolos faziam sinais e prodígios. E seja porque também, olha só, nós temos uma indicação de que ele fazia parte desse grupo que expulsou demônios. Então, os 12 têm a credencial. Matias, temos um indicativo aqui de que ele tem a credencial. E Paulo tem a credencial? Paulo também expulsava espíritos imundos? Positivo. Sim. Alguém pode, por favor, ler Atos 16, de 16 a 18? Atos 16, de 16 a 18. Obrigado. Então, olha só,
Paulo expulsando um espírito imundo. Credencial do apostolado. Ele podia mostrar as credenciais. Ó, eu tenho aqui, eu tenho poder para expulsar o espírito. Porque é Deus, como nós vimos aqui em Hebreus, no texto que nós lemos hoje, que é Deus testemunhando por meio dele e confirmando a palavra que ele pregava. Então aqui foi dito que então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Então olha só, os 12, Matias, Paulo, né, com claros apontamentos aqui dessa credencial do apostolado. E lembrem-se disso, tá? Se é apóstolo, precisa da credencial. Cobre isso. Se você vai, esse aqui é apóstolo, precisa da credencial. E a credencial são sinais, prodígios, maravilhas, poderes miraculosos. Assim como esses homens aqui fizeram, expulsando demônios. Além de expulsar demônios, quando eu perguntei, a irmã falou milagres, a gente dividiu esses milagres em duas coisas: expulsar demônios e curar a enfermidade. Então, é outro milagre, né? Tirar a doença de alguém. Imagina, a pessoa está ali, né, jogada por décadas. Desde pequeno, tem alguma deficiência, por exemplo, não consegue andar, é coxo. E aí, então, toda aquela região, todas aquelas pessoas sabem que aquela pessoa viveu daquela forma sempre. De repente, aquela pessoa que ficava naquele lugar sempre pedindo esmolas, agindo ali numa completa miserabilidade, é simplesmente curada do nada. Isso aí evidencia o quê? Um poder maravilhoso, miraculoso. E será que os apóstolos têm esse poder de curar? Eles têm esse poder de curar. Em primeiro lugar, né? A gente pode aqui só fazer referência ao texto que a gente acabou de ler, de Atos, capítulo 2, versículo 43, que foi dito, né, que muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. A gente também já mencionou Atos 5, de 12 a 16, onde também foi mencionado lá que as pessoas levavam doentes e os doentes eram curados. E nós podemos continuar aqui, lembrando aqui do texto de Mateus 10, de 1 a 4, em que Jesus chama os 12, dá a eles autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e, aí acrescenta aqui, e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Olha só. Então, Jesus, quando chamou os 12, ele deu a eles autoridade tanto para expulsar demônios, quanto para curar doenças. Ele falou, vocês são meus 12 apóstolos, eu vou chamar vocês de apóstolos, vocês são meus mensageiros, e vocês vão ter, os 12, esses poderes aqui de expulsar demônios e curar todo tipo de doenças e enfermidades. Por exemplo, um exemplo em que isso é demonstrado nas Escrituras, nós temos Atos, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Atos, capítulo 3, versículos de 1 a 10, diz que Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem, aqui ó, coxo de nascença, então ele tinha uma deficiência desde que nasceu, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Aqui é interessante, né? Aqui é muito interessante, porque, olha só, não chegou uma pessoa assim, ó, que ninguém nunca conheceu, ninguém sabe quem é, simplesmente chegou, ó, ele não anda, aí de repente fez ele andar. Não, não foi isso. Ele curou aqueles que já viviam no meio daquelas pessoas. E isso afasta por completo a chance de um golpe, né, de uma invenção, não. Porque fica muito fácil, imagina, se um golpista quer fingir que curou alguém,
e pega uma pessoa que ninguém conhece e inventa que essa pessoa aqui ela não consegue andar. Aí, de repente, finge ali que está dando a cura para essa pessoa começa a andar. Mas essa pessoa, na verdade, andou desde sempre, é que ninguém conhecia. Então, era uma mentira que essa pessoa não andava. Mas aqui é diferente nas Escrituras do que os apóstolos faziam, porque os apóstolos, eles aqui, olha, curaram uma pessoa que era coxo de nascença e que diariamente era colocada ali na porta para pedir esmolas. Então era alguém que já fazia parte do cotidiano daquela comunidade e que aquela comunidade não tinha qualquer tipo de dúvida de que era, de fato, uma pessoa com deficiência, que era coxa de nascença. Desde sempre, olha, esse aqui desde sempre não anda. Ele não foi alguém estrategicamente colocado ali. Ele é alguém que já vivia naquela comunidade que era de conhecimento de todos que tinha essa deficiência. E aí aqui o texto continua dizendo que quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhes dessem uma esmola, que é o que ele fazia ali, ele ficava pedindo esmola desde sempre. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Interessante, né? Porque ele nem pede a cura. Ele pede algo muito inferior. Ele pede dinheiro. Ele pede uma esmola. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E, pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Olha só, cura sobre enfermidade, cura sobre a doença. Os apóstolos tinham esse poder, porque o próprio Jesus os escolheu, os comissionou e conferiu esse poder a eles, porque ali no texto que nós lemos, deixa eu ver se é Marcos ou Mateus, só para confirmar, de Mateus 10, de 1 a 4, foi dito que Deus deu a eles poder tanto para expulsar os demônios, quanto para curar as enfermidades. Então, se eu tenho um apóstolo, eu espero que ele cure enfermidades e expulse demônios. Eu espero isso de um apóstolo, porque Jesus, quando os separou, deu a eles esse poder. E eu espero as credenciais dele, eu espero que ele mostre que de fato ele é quem ele é. Outro exemplo aqui, nós temos Atos, capítulo 9, de 36 a 43, vamos ver, Atos 9, de 36 a 43, é dito que, olha só, olha a que ponto chegava o poder desses apóstolos, né? É incrível, a que ponto chegava esse poder. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, ou Tabita, né? Não sei como é que pronuncia, nome este que, traduzido, é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a levarem, puseram o corpo num quarto do andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demore em vir até nós. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, ajudou-a a ficar em pé. E, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, na casa de um curtidor chamado Simão. Olha só, poder sobre a enfermidade, chegando ao ponto de ressuscitar mortos.
Por quê? Porque o próprio Deus confirma a palavra dessas pessoas através dos sinais, prodígios e poderes miraculosos que essas pessoas faziam. Então, se eu tenho um apóstolo, eu espero que ele me mostre a credencial, que envolve expulsar demônios e curar enfermos. E Paulo? Paulo curava enfermos? Óbvio que sim, ele era apóstolo, não era? Então, ele curava enfermos, ele fazia esses poderes miraculosos, esses sinais miraculosos. Atos 14, de 8 a 10, diz que em Listra costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, e que nunca tinha conseguido andar. Esse homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado, disse a ele em voz alta: levante-se direito sobre os pés. O homem saltou e começou a andar. Olha aqui, mais uma vez, e mais uma vez, não é assim, ó. Paulo levou uma pessoa que ninguém conhecia ali para o meio daquele ambiente, falou que ela não andava e de repente fez ela andar. Não é isso que está escrito aqui. Aqui está escrito que em Listra tinha uma pessoa aleijada, paralítica, desde o seu nascimento, olha só. Aquele ali, olha, ele não anda desde o seu nascimento. Algo, mais uma vez, olha, de conhecimento daquela comunidade, algo notório, algo inquestionável para aquela comunidade. Então, não é que ele pegou alguém e trouxe alguém para aquele lugar lá e inventou a história de que ele era paralítico, não é isso. Ele pegou alguém que já fazia parte daquela comunidade e que todos já sabiam que não andava, que era paralítico, e ele, por meio dessa credencial do apostolado, realizou um milagre. Então, olha só, eu espero de um apóstolo que ele seja muito poderoso, não espero? Olha que maravilha, gente. Essas coisas que aconteciam, e o que era a consequência? Muitos ficavam admirados e depositavam sua fé em Jesus. Porque elas viam, olha, aquela pessoa não tem como. Faz 20, 30 anos que aquela pessoa tem aquele problema de saúde. E de repente, isso acontece. A palavra que essas pessoas pregam é verdadeira. E aí essas pessoas acreditavam. Então é Deus confirmando o testemunho dos apóstolos. Deus dando aqui credibilidade. Olha, nesses vocês podem acreditar. Pode falar. Nesse assim que percebe, que eles também percebiam que estava no coração, né? Acho que penso eu que Deus mostrava o que estava aqui no coração da pessoa. Porque ele fala, aqui fala que ele viu fé, né? A fé, sim. Sim. Então as pessoas precisavam ter essa fé. Ter a fé. Só eles se curar. Sim, foi o que esse texto está mostrando, né? Que olha, e ele viu fé naquela pessoa e essa pessoa foi curada. Por outro lado, né, existem, por exemplo, aquele texto lá da expulsão de um espírito adivinhador que não tem essa referência, né, que o espírito estava incomodando, ele mandou o espírito embora, né, o espírito imundo, né? Mas de fato, um dos fatores que Deus considerava é justamente a fé. Ó, você tem fé, né? E veja bem, é aquela questão, né? Por que a fé ela pode ser de um tamanho de um grãozinho de mostarda, ela já é suficiente para mover uma montanha? Porque o que define o poder da fé não é o tamanho dela, mas aquele em quem a fé está depositada. Então não é eu tenho uma fé necessariamente gigante, não. Mas mesmo, olha, desse tamanhozinho assim, ó, eu tenho a fé? Tenho. Então, mas não é a minha fé que é o meu poder. Na verdade, quem é poderoso é aquele em quem eu deposito minha fé. E ele tem poder para tudo. Ele criou os céus e a terra. Ele dá vida, ele tira a vida, ele faz o que ele quiser. Ele é o Todo-Poderoso. Então, sim, irmã, tem razão. Nesse texto aqui menciona que, olha, ele viu que aquela pessoa tinha fé. E isso aqui contribuiu para que recebesse essa bênção de Deus. Certamente, né? Foi 10, mas Um voltou.
Uhum. Cadê os outros? Foram, mas eu estou aqui. Esse voltou para testemunhar. Exatamente. Né? E o cerne aqui é esse poder de exercer. Deus testemunha por meio da mão dessas pessoas, né, desses apóstolos, e curou essas pessoas. Então, se a gente for também, por exemplo, né, se nós formos para Atos 28, 8 a 9, lê o que sobre Paulo? Olha, aconteceu que o pai de Públio estava enfermo de disenteria, ardendo em febre. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Olha só. Então, mais uma vez, olha aqui, Paulo curando os enfermos da ilha. Por quê? Poder de realizar milagres. Por que ele tinha isso aqui? Porque ele era um apóstolo do Senhor. E o Senhor, ele acredita aos seus apóstolos esses poderes. Então, se eu tenho um apóstolo, eu espero que esse apóstolo tenha esse poder. Por isso que Aloysio, olha, se eu vir aqui eu inventar, eu não sou apóstolo, mas imagina que eu quero ser aqui um charlatão, eu quero inventar que eu sou um apóstolo, eu sou o apóstolo Aloysio. Se eu chegar aqui, olha, a irmã está com febre e fala, não, então tá, eu tenho fé, cura minha febre. Ah, mas eu vou começar a enrolar você. Por quê? Porque eu não tenho esse poder. Porque eu não sou um apóstolo do Senhor. Então, a gente precisa ter esse juízo de valor aí para saber julgar, saber avaliar as coisas, porque se nós formos inocentes, né, em tudo, a gente não tem que ser astutos como as serpentes também? Nós precisamos ser, porque senão nós vamos ser enganados. Nós precisamos também ser astutos como as serpentes, embora sejamos simples como as pombas. Então nós precisamos ter esse cuidado. Então olha só, nós já vimos que o apóstolo é escolhido por Deus, ele tem credenciais que o acreditam, né, que o autorizam a exercer o apostolado, que envolvem sinais, prodígios e poderes miraculosos, abrangendo aqui expulsar demônios e curar enfermos. Nós também vamos ver agora, olha, que uma exigência do apostolado, nós já tínhamos passado por isso antes, mas uma das exigências, um pré-requisito para eu ser apóstolo, é eu ter visto Jesus ressurreto. E eu não estou inventando essa exigência. Vamos abrir daquela leitura rápida aqui, num texto que a gente já tinha lido? Opa, dei play aqui, se fizer um som, desculpem, tá? Eu acho que não vai fazer não. Que às vezes começa a ler o versículo aqui. Apertei o botão errado. Olha só, em Atos capítulo 1, Atos capítulo 1, versículo 21, naquela ocasião da escolha de Matias foi dito, que inclusive a Giselda mencionou agora no começo, né? Que, portanto, é necessário que, de quem? Dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Olha só, testemunha do quê? Da sua ressurreição. Se eu vou testemunhar sobre algo, o que você espera de mim? Eu vou testemunhar de um acidente, aconteceu um acidente ali, ó. E aí me chama de testemunha. O que você espera que eu fale? Olha, eu estava lá jogando videogame e, sei lá, eu estava jogando, eu fiz um gol tal, aí veio uma notificação no meu celular e informaram um acidente. Aí eu vou lá e invento a história? Não. Se eu sou testemunha do acidente, o que você espera? Eu estava ali, ó, e eu vi que aquele carro ali não respeitou a parada obrigatória. E aí ele colidiu com o que vinha na preferencial. É isso que eu espero de uma testemunha, não é? Que ela tenha visto. Porque uma testemunha que não viu, perde a credibilidade do seu relato, não perde? Mesmo se for uma testemunha indireta, ó, que alguém contou, isso aqui reduz a credibilidade do relato. É diferente da pessoa falar, olha, eu vi, eu estava lá. Né? Às vezes alguém conta uma história para a gente, olha,
se me contassem, já teve história que me contaram, não, se me contassem eu não acreditaria, eu só acredito porque eu vi. E isso passa uma credibilidade tão grande, quando a pessoa viu e está relatando. E justamente, olha só, é uma das funções do apóstolo. O apóstolo precisa testemunhar sobre a ressurreição, porque a ressurreição é o que evidencia o poder de Deus no Evangelho. Se Jesus não tivesse ressuscitado dos mortos, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. A nossa força e a nossa esperança está justamente no fato dele ter ressuscitado. E, então, precisa ter visto a ressurreição. Perfeito. Vamos lá. Pode falar. Você está falando do caso do Apóstolo, isso, apóstolo. Estou no apóstolo, só estou falando de apóstolo. apóstolo que precisa ter saído para fazer isso. Isso. Aí eu tenho uma pergunta, uma dúvida minha. Nós, como servos de Jesus, a gente pode. Nós testemunhamos, mas nosso testemunho é indireto, não é? Sim. Você viu, ó, o que é um testemunho direto? É eu vi o acidente, estou testemunhando o que aconteceu no acidente. Esse é um testemunho direto. O que é um testemunho indireto? É o testemunho de que você viu o acidente, você me contou o que aconteceu. E aí eu vou contar o que você me contou sobre o que aconteceu. Nós somos testemunhas. Nós testemunhamos sobre a ressurreição, nós contamos, mas não porque nós vimos. Nós vimos a ressurreição de Jesus? Não. Nós temos relatos seguros sobre isso. E nós fundamentamos a nossa pregação nos relatos seguros que nós temos. Mas são relatos que não são nossos, porque eu não vi. Entendeu? Então, sim, nós testemunhamos. Mas e curar hoje? Deus pode curar. Deus é o mesmo, Ele não muda, não é mesmo? Ele é o mesmo. Ele continua tendo poder sobre a enfermidade. Se Ele curou a enfermidade lá atrás, Ele pode curar a enfermidade hoje. Pode nos usar. A nossa oração e curar uma pessoa. Eu não estou negando o poder de Deus. Eu só estou falando que, olha, os milagres que essas pessoas realizavam. E como elas realizavam esses milagres. E isso aqui estava autenticando a palavra delas. Né? Que é o que a gente viu ali em Atos. Em Hebreus. Deixa eu ver. Hebreus, acho que era capítulo 3 que a gente tinha lido. Opa. Hebreus 2? Isso, Hebreus 2, de 3 a 4. Foi dito, olha, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação, esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então, olha só, Deus está confirmando a palavra daquelas pessoas. Hoje, nós temos todos esses relatos seguros das Escrituras, mas nós mesmos, nós não vimos, porque nós não vivemos naquela época. Então, sim, Deus continua o mesmo, Deus continua com o mesmo poder de curar. Assim como o apóstolo continua o mesmo, eu tenho que exigir dele a mesma coisa, ele não mudou também. Apóstolo tem que ter a credencial. E é interessante que, quando o apóstolo exercia essa credencial, era algo muito evidente. Que é o que a gente viu, uma pessoa doente a vida inteira, que a comunidade sabia dessa doença, era público isso por muitos e muitos anos, e essa pessoa foi curada assim, ó, instantaneamente, quando o apóstolo passou e falou alguma coisa. Então, olha a diferença, olha o poder dessa pessoa, né? Deus, evidentemente, Ele continua com perfeito poder para curar. Mas, o que eu quero só dizer é que dessas pessoas aqui, que se dizem apóstolos, esse poder de curar está intrinsecamente ligado à função deles. Intrinsecamente ligado à função deles. Assim como o poder de expulsar demônios. E não é algo que chega a um desconhecido
e é curado, entre aspas. Não, mas é algo que simplesmente assim, ó, é alguém da minha comunidade, cujo testemunho da doença é evidente para todos. Esse foi curado, porque isso aqui retira qualquer tipo de dúvida sobre o que foi feito. Isso retira qualquer tipo de dúvida sobre o que foi feito. Deus continua dando poder. É o mesmo, é o mesmo. E a cura, tanto hoje quanto lá atrás, era pelo poder de Deus, não é pelo poder dos apóstolos. Até porque o texto de Hebreus que a gente leu foi o quê? Que Deus deu testemunho por meio deles, por meio dessas curas, desses prodígios, desses sinais. É Deus confirmando a palavra dessas pessoas sobre o Evangelho. Né? Não é a mão, o braço dos apóstolos que está curando alguém, mas eles estão sendo um instrumento de Deus para a cura e para expulsão de demônios, para a realização de poderes, sinais miraculosos, a fim de confirmar a palavra que eles pregavam, naquele início da pregação do Evangelho. Quer falar uma coisa? Não? Então, legal. Então, vamos falar aqui, ó, de ver Jesus ressurreto, né? Bom, alguém pode, por favor, ler Atos, capítulo 1, versículo 2? Até o dia que foi recebido em cima, após ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido. Obrigado. Olha só, ele ascendeu depois aqui de ter dado os mandamentos, né, os ensinos aos apóstolos que ele escolheu. Então essas pessoas viram ele ressurreto. Mateus 28, de 16 a 19, alguém pode ler, por favor? Mateus 28, de 16 a 17, desculpa, de 16 a 17. Alguém pode ler, por favor? Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai. Obrigado. Aqui, olha, os discípulos vendo quem? Jesus, ressurreto. Depois que Jesus ressuscitou, ele aparecendo aos discípulos. Assim como foi exigido quanto a Matias em Atos, capítulo 1, finalzinho. Então, nós vemos aqui que Jesus apareceu aos apóstolos, né? Ele apareceu aos apóstolos. Inclusive, eles são testemunhas dessa ressurreição de Jesus, justamente porque eles viram a ressurreição de Jesus. Eles são testemunhas diretas, né? Se nós formos para 1 Coríntios 15, ali é dito, né, que no versículo 3 em diante: antes de tudo entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Olha só. Então aqui mostrando que Jesus ressurreto apareceu a Pedro, né, e aos 12 mesmo em conjunto. Então eles viram Jesus ressurreto. Oi? Olha, com certeza ele estava. Com certeza ele estava, porque em Atos capítulo 1, no finzinho, qual que foi a exigência para escolher Matias? Foi que, olha, eu preciso de alguém que vai testemunhar da ressurreição, que esteve presente durante todo o período, inclusive com a ressurreição. Ele viu Jesus ressurreto. Matias estava no grupo que viu, né? Eu não vou dizer em que momento Matias viu, porque a gente não tem o relato. Matias viu o Senhor naquele momento exato, mas com certeza ele viu, porque essa foi uma exigência e os apóstolos falaram: olha, esse aqui viu, por isso ele pode aqui estar nesse momento aqui de lançar as sortes. Matias viu, com certeza, né? Por isso que ele está falando dos 12. Os 12, sim, entendi. Sim. É uma indicação clara, com certeza, né? É muito interessante o raciocínio que você fez, porque isso mostra assim, olha, com certeza, Paulo não é mais um texto que aponta, que você lembra que eu falei para você? Não tem nenhum texto expresso falando assim, ó, Matias apóstolo, depois da escolha dele. Mas
olha aqui, mais um texto muito interessante que você mencionou, porque ele foi visto pelos 12, né? Então é uma indicação aqui de que Judas já tendo falecido, Matias está incluso, né? Mas é tudo assim, você vê que são todas conclusões que a gente extrai, porque não tem o texto expresso falando apóstolo Matias fez isso, apóstolo Matias fez aquilo. Não tem, né? Mas interessante. Então aqui a gente evidencia que os apóstolos viram o Senhor. E Paulo, gente, Paulo veio um pouquinho depois, né? Paulo veio um pouquinho depois. Tanto que nesse texto aqui que a gente está lendo mesmo, de 1 Coríntios 15, ele começa a citar, olha, foi visto por esse, foi visto por aquele, foi visto aqui pelos 12, isso, aquilo. E, de repente, lá na frente, ele fala assim, e por fim, foi visto também por mim, como que um nascido fora de tempo. Abram aí, olha, no versículo 8, versículos de 8 a 9. Paulo falando assim, olha, por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Então, olha só, Paulo viu o Senhor? Viu. Ele viu depois de todo mundo, como que um nascido fora de tempo. Mas ele viu o Senhor. E se a gente for abrir aqui em 1 Coríntios 9:1, também é dito, olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 9:1. Será que eu não sou um homem livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho? Aqui são perguntas para ele, perguntas retóricas, né? Que a resposta é evidente, a resposta é sim. É evidente que Paulo é um homem livre, é evidente que Paulo é apóstolo, é evidente que ele viu o Senhor, é evidente que aqueles salvos, aquela igreja era fruto do trabalho de Paulo. Então Paulo viu o Senhor. E quando foi que Paulo viu o Senhor? Com a palavra a vocês. Quando ele viu o Senhor? Damasco. Mas foi só ali? Não, não foi só ali, foi ali também. Mas ele não viu o Senhor só uma vez, porque nas Escrituras é dito, né, que o Senhor apareceu a ele em outras ocasiões também. Vamos mencionar isso? Vamos dar uma olhada? Vamos abrir em Atos 26, de 12 a 18. Atos 26, de 12 a 18, que fala aqui do caminho de Damasco. Um resuminho sobre o caminho de Damasco. Atos 26, de 12 a 18, é dito que, com isto em mente, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, enquanto eu segui pelo caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. Então eu perguntei: Senhor, quem é você? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então olha aqui Paulo, que interessante, né? E aqui eu quero frisar uma coisa, que é muito interessante, é muito importante, que é o seguinte: Paulo não teve uma visão. Não teve uma visão, porque uma visão é algo que acontece na cabeça da pessoa.
no sentido de que aquilo ali não estaria acontecendo ou num sonho. Não foi isso. Aquilo ali, na verdade, foi um acontecimento. Tanto é de fato o próprio Jesus aparecendo ali, que não foi só Paulo que viu. Todas as pessoas, imagina aquela situação, todo mundo caindo no chão, sem entender o que estava acontecendo. Isso é importante, isso é importante. Não é simplesmente algo que aconteceu na cabeça de Paulo, mas é algo que aconteceu na realidade concreta, ao ponto de todo mundo que estava ali sofrer as consequências disso. Que as pessoas caíram no chão, elas não conseguiam entender o que estava acontecendo, mas elas, imagina aquele clarão, com as pessoas caindo no chão, sei lá, as onças, sofrendo porque elas, de fato, Jesus apareceu ali. Olha, se a gente for, por exemplo, eles viram um clarão, sim. Não, mas foi a luz. Paulo também está falando, tinha uma luz muito forte, né? Inclusive Paulo ficou cego ali, né? Naquele momento ali, depois ele recuperou a visão. Mas o que eu quero dizer é que aquilo ali foi tanto uma realidade concreta que todas as pessoas que estavam naquele ambiente sofreram as consequências disso e perceberam o que estava acontecendo. Elas não distinguiram exatamente o que era, mas, de fato, aquilo aconteceu na realidade concreta, não simplesmente na cabeça de Paulo. Não foi simplesmente eu estava sonhando e eu sonhei com tal coisa. Não, é algo tão real que influenciou também a ação daquelas outras pessoas que estavam ao redor, que caíram, estava uma luz enorme, né? Não conseguiam entender nada do que estava acontecendo. Elas não entendiam bem, mas a realidade concreta atuou na vida delas ali, né? Atos 9, 27, vamos abrir em Atos 9, 27. Não, acho que não é esse não, peraí. Ah, tá, é isso, eu estou em Coríntios, só um minutinho. Aqui, olha, Atos 9, 27. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos, contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. Estou aqui mostrando, olha, que o próprio Jesus apareceu no caminho de Paulo ali, né? Deixa eu só ver. Aqui, sobre a conversão de Paulo, ó, só para a gente, que a irmã mencionou. No capítulo 9, versículo 7 agora, que a irmã tinha mencionado, ali é dito que os homens que viajavam... Espera passar. Nem com o microfone dá assim, né? Mas vamos lá. Capítulo 9, versículo 7 diz que, olha, os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então vocês viram que, de fato, a aparição de Jesus era real. Eles conseguiram ouvir a voz falando. Então não é algo que aconteceu na cabeça, porque se fosse simplesmente na cabeça de Paulo, ia ser diferente, qualquer um ia poder falar, olha, Jesus apareceu aqui para mim, olha, na minha cabeça. Mas não, ali apareceu, é como se Jesus aparecesse aqui, olha, e todo mundo percebesse. É um evento coletivo, não é um evento individual, né? Isso aqui traz mais credibilidade ao relato.
Agora, capítulo 18, versículo 9, vamos para o capítulo 18 de Atos, versículo 9 e versículo 10, diz o seguinte: certa noite Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Então, mais uma vez, mas dessa vez uma visão, né? Só para Paulo. Mas, mais uma vez, o Senhor aparecendo para Paulo. Agora, no 22, de 17 a 21, vamos ler 22 a 17 a 21. Capítulo 22, de 17 a 21 diz: quando voltei para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi o Senhor. Ele me disse: ande logo e saia imediatamente de Jerusalém, porque não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, eles bem sabem que eu ia de sinagoga em sinagoga, prendendo e açoitando os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha. Eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as capas dos que o matavam. Mas ele me disse: vá, porque eu o enviarei para longe, aos gentios. Aqui mais uma vez, só que dessa vez aqui também em êxtase. Então algo que é uma indicação de que nesse momento aqui foi só para Paulo. Mas lá naquele caminho de Damasco, só Paulo? Não. Todo mundo, o pessoal caiu no chão, o pessoal ouviu a voz sem entender o que estava acontecendo. E, inclusive, naquela ocasião, o próprio Jesus falou: olha, eu vou aparecer para você mais vezes. E são esses exemplos aqui que nós estamos citando agora. Não precisava, uma vez já está bom. E naquela ocasião, ele falou: eu vou aparecer para você. Isso aí também evidencia, olha, todas as outras vezes foi o próprio Jesus que apareceu. Mas aí foi só para Paulo. Mas naquele momento inicial, no caminho para Damasco, tinha outras pessoas que sofreram essa influência ali, porque Jesus apareceu no momento ali coletivo. O pessoal caiu no chão, ouvia, mas não entendia o que estava acontecendo. Né? Nessas outras ocasiões aqui que nós estamos lendo aqui, né? Nessa aqui, por exemplo, foi mencionado que ele esteve em êxtase. Então, nessa última aqui que nós lemos é uma indicação que foi só para Paulo. Mas naquele momento lá foi coletivo, foi público, para todas as pessoas que estavam no caminho de Damasco. Sim, exatamente. Jesus mostrando, até para servir, né, de testemunho, ó, todo mundo ali está falando que ouviu, aconteceu alguma coisa ali. Ele não está com historinha, né? Ele não está com historinha. De fato, aconteceu alguma coisa, porque todo mundo estava com ele. Está assustado, falando que ouviu uma voz, estava tudo esquisito, todo mundo caiu no chão. Então, de fato, né? Então, olha que interessante, como é que Deus usa situações miraculosas para confirmar o testemunho. Lembrando o que a gente viu em Hebreus capítulo 2. Deus usa situações miraculosas para confirmar testemunhos. Vamos aqui só, Atos 23, 11, diz assim, olha, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Mais uma vez, o Senhor aparecendo para Paulo. Agora, Gálatas 1, de 11 a 12, e encerra. Gálatas 1, de 11 a 12. Diz assim: mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi, mediante revelação de Jesus Cristo. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, olha, eu não aprendi de homem algum o evangelho que eu ensino para vocês, foi o próprio Jesus que me revelou isso. Então, o evangelho que eu ensino para vocês é a verdade, tem credibilidade, porque eu não estou ensinando ensinos de homens, eu estou ensinando algo que o próprio Deus me revelou. E nós vimos aqui que Deus se revelou a Paulo em diversas ocasiões aqui, ao menos uma delas de forma pública e notória, inclusive para todos os outros que estavam
junto com Paulo no caminho para Damasco. Certo?